Olá, meu nome é Raquel, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Nós hoje vamos falar sobre o Cristo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Mas antes vamos ler uma página de abertura, como todo e qualquer estudo e trabalho nosso. Então, do livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Franciscano Xavier, a página que abriu-se para nós hoje é da Nascentes do Coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, no capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia à face das provações que lhes desabam da vida. Basta às vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venha a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. E vamos fazer uma prece agradecendo ao Pai, nosso Criador Celestial, que a tua bênção chegue a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, nesse breve momento de estudo, abrir nossos corações e deixar que as palavras do Evangelho do Mestre Jesus toque com toda a sua sutileza, com a sua essência na alma, o amor, a compaixão, enfim, todas as benesses que traz o Evangelho em nossas vidas, como um roteiro de amor. Que a paz esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, que a paz esteja conosco, presente a partir deste momento e em nossos corações. Nós vamos hoje falar sobre o Cristo, o Mestre Jesus, como falei no início.
E aí a gente começa, eu vou fazer alguns comentários dentro do Evangelho, fora. Eu vou começar a fazer ler para vocês um trecho pequeno sobre Jesus, que está no livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. É um livro de 1938. E ele traz uma mensagem. Eu vou ler só um pedacinho, né, porque o texto é um pouco longo, mas falando do Mestre Jesus. Então Emmanuel diz: Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova, o Evangelho do Cristo, que é um transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E é por isso que eu costumo falar que o Evangelho é um roteiro de amor, porque é por ele que nós, quando estamos estudando, lendo, e nessa busca da melhora espiritual, a melhora física também, nós vamos galgando aos poucos, né? Muito paulatino, mas há uma renúncia de nossos hábitos antigos, vivenciando o Evangelho no dia a dia, buscando o bem, buscando os bons pensamentos, ajudar o próximo. Isso a gente consegue se aproximar desse roteiro de amor, né, que vem, Jesus nos deixou para que nós tenhamos algo com que a gente possa se conectar, manter esse contato, né? Manter buscar o conhecimento e saber como renunciar às paixões antigas, né? Os vícios antigos. E aí, a gente fazendo essa reflexão, né, dessa mensagem inicial, nós estaríamos aí abastecidos de fatores a pensar sobre Jesus. O que não falta são livros, histórias, né, passagens bíblicas. Mas o Evangelho traz outros dados que não estão nessa mensagem. O Evangelho, ela é fonte viva, ela é importante e traz essas orientações de Jesus e dos espíritos superiores para nós. Então Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e aprimorá-la ao grau de adiantamento dos homens. Cada um de nós tem o seu adiantamento moral e espiritual. E dentro deste adiantamento nós vamos compreender as leis divinas e essas mensagens, parábolas que Jesus nos trouxe, nos deixou aí. É por isso que nós encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e com o próximo, que constituem a base da sua doutrina,
que é a de Jesus. Quanto às leis de Moisés, né, ditas de forma mais... Elas tiveram que ser mais limitadas, né, com regras sérias, porque se fazia necessário na época. Jesus, ao contrário, modificou profundamente tanto no conteúdo como na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-os a essa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, quando chega com essa máxima, ele entra, há um choque, né? Porque como é que pode vir daquela forma, daquelas regras, aquelas leis tão brutas, tão limitadas, grosseiras, e de repente chega um homem simples, porque vivia entre o povo, e traz uma máxima dessa. Como é que eu vou amar o próximo? Né? Como é que é isso? Nem todos estavam preparados para entender. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer aí que a lei de Deus fosse cumprida, que ela fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei? Se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo, sendo todos nós filhos de Deus e sem nenhuma distinção de vossa misericórdia e dedicação. Então não há lógica nisso, né? As leis divinas, você vê que está aí sobre o universo e rege para todo e qualquer ser vivo. Então, Deus não privilegiou ninguém. Né? Ele, como Pai, abraçou a todos e designou leis para que nós tomemos o conhecimento e comecemos a segui-las. Analisando esse parágrafo, Deus sabia que o mundo estava passando por um período de desregramentos morais nessa época de Moisés. E Moisés, através da sua sensibilidade mediúnica, ouviu as orientações enviadas por nosso Pai e criou os 10 mandamentos, né, que é tão conhecido, que é o código moral dos mais importantes que a humanidade conhece e que permeia até os dias atuais entre nós. Então, ele esteve em todos esses tempos, até os dias atuais. No entanto, na época em que Moisés viveu, os comportamentos da humanidade era um. Quando Jesus aqui veio, o comportamento era outro, e se fazia necessário fazer adequações daqueles contextos do olho por olho, dente por dente. E isso era muito radicalismo para uma época em que se precisava trabalhar os sentimentos do amor, da tolerância, do auxiliar o outro, da fraternidade. E aí Jesus chega nesse momento para justamente fazer esse ajuste, o ajuste dos conceitos equivocados que se tinha sobre a lei mosaica. E isso faz com que as pessoas passem a olhar Jesus como um radicalista de uma época que eles queriam justamente ceifar vidas, como se assim tudo estivesse resolvido. Era uma época que qualquer coisa era corta a cabeça, qualquer coisa mandava para o calabouço, qualquer coisa ia para a forca.
e achava que daí tudo estava resolvido, né? Eram eles, o próprio homem, que fazia as regras, né? E Jesus diz: nós não temos que matar as pessoas por um erro cometido. Nós temos que cumprir a lei de Deus, meu Pai, que é: ame a Deus, ame ao próximo, porque assim estarás amando a Deus. E esse brilho do toque belo de Jesus, ele vem trazer esse aspecto, porque ele diz: ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito e coração. Ele está falando dos sentimentos mais sutis, para que compreendamos porque ele está entre nós até hoje. Quando eu falo desse brilho do toque de Jesus, é porque ele vem com uma candura, né? Porque ele entende que nós ainda somos muito arraigados à matéria, ainda somos muito pobres na linguagem. Então ele traz um carinho, né? Isso parece um carinho para conosco. Tem todo um zelo, um cuidado, né? Mas aí o papel de Jesus não só foi de um legislador moralista para a época, né? E não deixou de ser, apenas com a autoridade de sua palavra. Não. Ele veio cumprir as profecias que tinha anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Mensageiro de Deus, um ser iluminado que fez grande esforço para se adaptar à psicosfera terrena. Muito carinho e dedicação com o povo, ainda rude, ainda grosseiro, e que muito, até os dias atuais, ainda não compreendemos totalmente. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é aqui. Ensinou caminhos que o conduz até lá, até chegar a esse reino de amor. Como os meios de que nos reconciliemos um com o outro, da indulgência, da boa vontade, do respeito das limitações de cada um. Assim também o estaria com Deus, e nos prevenindo do que estaria por vir futuramente, para o cumprimento também dos nossos destinos. Mesmo assim, Jesus não podia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda serem compreendidas, porque não tínhamos a capacidade para assimilar, de entender os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E ainda nos dias atuais, porque não é só ler, porque não é só ouvir o que ele nos deixou, mas é trabalhar dentro de nós, é renunciar a velhos hábitos, é soltar os grilhões que arrastamos por séculos, é nos revestirmos de compaixão, de fraternidade, para que nós possamos ir dissolvendo esses nós, essas amarras que trazemos de tantas vidas passadas. Mas não, nós, né, ainda nos achamos suficientes nesse sentido, o que é um grande equívoco. Por isso eu disse acima, lá no começo, né? É um tempo que
esse estudo, quando a gente vai fazer para aqui dividirmos com vocês, é um tempo para mim, para que eu repasse, reflita no meu dia a dia, na dinâmica da minha vida, sabe, diária, como eu convido vocês a fazerem o mesmo. Comecem a refletir, a procurar entender a dinâmica da sua vida, como é que eu estou administrando isso. Chega um momento que a gente não quer mais viver assim. Não dá mais, a gente já sabe assim o suficiente para nós começarmos a mudar a nossa vida, a amparar um ao outro, a querer plantar boas sementes para colher bons frutos. É da lei. Não adianta você fugir disso. E ao falar de tudo, né, Jesus, ele fez em termos, às vezes mais, às vezes menos. Por isso as parábolas. Quando ele diz que ele não trouxe tudo, não toda a verdade, não explanou de uma vez, porque não tínhamos condições, aí vieram as parábolas, né, que nós tantos conhecemos, e que vamos buscando compreender essas palavras como se fossem historinhas para nós, né? Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. Chave do conhecimento. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. E a gente está vendo com o tempo essa progressão da ciência junto à religião. Aos poucos estão, não digo caminhando lado a lado, mas já se aproximando um do outro das verdades divinas. Entendamos o seguinte, que nós vivemos de tempos, a cada era, a cada época, a raça humana, ela vai se adaptando ao novo, aos ajustes não só da evolução tecnológica, mas também dos conceitos de religião de uma forma mais cuidadosa possível e que foi imaginados por Jesus. Quando ele esteve entre nós, ele mostrou que era necessário praticarmos o amor ao próximo. Isso não era para uma pessoa só, é para um todo, que é muito maior do que temos competência para executar por estarmos ainda muito arraigadas às paixões mundanas, os desejos da matéria. Sob o complexo sentimento de poder que ainda nós temos e precisamos mudar muito. Mais acima, né, quando Jesus diz dessa dessa limitação que nós trazemos para entender, para compreender suas verdades, ele vem mostrando aos poucos. É tanto carinho para conosco que ele foi desenvolvendo aos poucos esses ensinamentos. Nós não teríamos assim condições, eu acredito que ficaríamos até assim muito perdidos, deslocados, né? Se chegasse, tá tudo aí, agora se virem, veja como é que é feito e vão praticar o auxílio, trabalhar no bem. Quer dizer,
estaria tudo perdido também, porque iria ser uma confusão só. Cada um queria fazer do seu jeito, com as suas regras, exatamente por esse complexo de sentimento de poder que nós ainda trazemos, né? Às vezes, uma simples função que nós temos, nós seguramos aquela função como se fosse algo nosso, né? E esquecemos que aquele trabalho é, como Jesus trouxe o conceito, para um todo, não só para mim, para você. Então Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho para Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a representação dessa verdade que está configurada no seu Evangelho. E quem lê, procura estudar o Evangelho com carinho, vai sentir sempre Jesus ali, pertinho de você, te orientando, te dando força. A mensagem dos nossos irmãos, espíritos de grande sabedoria ali, são um suporte que nós temos, ferramentas para não sucumbirmos nesses dia a dias onde nós temos que passar por provações. E nós ainda estamos distantes de compreender toda a máxima que o Mestre nos trouxe. Porém, compreendendo ainda pouco, podemos ir fazendo um esforço em praticar o bem indistintamente. Que nós não percamos a oportunidade de fazer o bem. Nos perdoarmos, para assim conseguirmos perdoar, pois só damos o que temos. Nós temos que fazer um grande esforço para nos adequar às orientações redivivas do Mestre, através do roteiro de amor que é o seu Evangelho. E já começamos a refletir sobre isso. A partir do momento que nós estamos aqui, né, disponibilizando esse momento, é porque nós já estamos buscando essa verdade. E começando a refletir sobre isso, que nós pratiquemos a caridade. Amemo-nos. São tantas oportunidades que nós temos e que às vezes desperdiçamos por uma simples falta de ter olhos de ver. E às vezes é mais fácil colocar desculpas criadas por nós do que realmente admitir, né, a falha. De admitir, de começar agora, hoje, essa mudança, essa renúncia. Então voltemos para o Evangelho de Jesus, onde ele diz: reergueu-nos o ânimo e guiou-nos para a verdade e para o bem, iluminando-nos o coração e a inteligência. Cabe-nos agora a obrigação de escutar-lhe as orientações e acompanhar-lhe os exemplos que lhe caracterizam a grandeza. Nós sabemos, no Livro dos Espíritos, pergunta 625, né? Ele pergunta, o Kardec pergunta quem é um espírito de luz verdadeiro, que a gente possa seguir. E ele diz como guia, como modelo de exemplo, né, de amor, e lá está Jesus. Então Jesus é nosso guia e modelo. Tem um livro chamado Sou Eu. Esse livro é psicografado por Divaldo e o espírito é Amélia Rodrigues,
que passou as mensagens lindas sobre Jesus, é um livro poético que passa as passagens do Mestre na Terra, nos seus últimos momentos, e ela vai decorrendo assim. São palavras do Mestre. Eu sou a água viva, ou seja, como água sedentará todo aquele que dela beber. O Mestre diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida saciará a fome de todos aqueles seres humanos que buscam saciar essa fome de entendimento e de esclarecimento. O Mestre diz: eu sou a luz do mundo. Quem comigo caminhará jamais ficará no escuro. Quando ele diz isso, eu sou a luz do mundo, ele demonstra que quando nós o acompanharmos, deixaremos de estar nos umbrais da vida, na escuridão, na falta de compreensão. Jesus diz: eu sou a porta. Então, antes nós tínhamos uma imensidão de caminhos, porém distorcidos. E quando ele diz eu sou a porta, ele significa que nós temos uma vida antes e depois da porta. Quando passamos por ela, passará a ter um entendimento, uma nova perspectiva de vida. O Mestre diz: eu sou o bom pastor. Ele pastoreia todas as suas ovelhas. Lembra daquele pastor que volta para salvar a última ovelha que se desgarrou? Ele jamais as abandonará. E somos nós. Eu sou a ressurreição. Aquele que faz opção pela porta, que faz opção por esse caminho, por essa luz, tem outra perspectiva de vida. Se define também como eu sou o caminho por mais caminhos e atalhos que tem. Ele é o direcionamento para onde nós iremos buscar o processo evolutivo. O Mestre diz: eu sou a verdade. Ele é nossa verdade mesmo, só que uma verdade de acordo com o nosso nível de entendimento, de compreensão. Conforme formos evoluindo, nós vamos entendendo Jesus de uma forma diferenciada, e não aquele Jesus de barganha, mas o Jesus fraterno, de amor, da verdade. Eu sou a vida. Ele nos mostra que a nossa vida é essa de auxiliar o próximo, de crescimento, de harmonia, de prosperidade. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, que dá os frutos, que alimenta não apenas o corpo físico, mas também espiritualmente, das verdades de todo o processo informativo que nós necessitamos. Ele diz: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. E em todas essas passagens, o Mestre utiliza a frase eu sou. E apenas uma vez ele inverte. Ele diz: sou eu. Quando lhe perguntaram, que está em João, capítulo 18, versículo 45, perguntam: a quem buscais? Responde ele: a Jesus, o Nazareno. E aí o Jesus responde: sou eu. Assumindo assim a sua personalidade, e que nos leva a refletir a diferença do eu sou para sou eu. E essa mensagem de reflexão também deixo para nós. Que nós saibamos diferenciar o que eu sou para quem sou eu. Que nós possamos, nos dias de hoje,
refletir, analisar, combater essa ignorância que ainda trazemos, mas assim com muita responsabilidade, que nós possamos unir a nossa vontade de aprender, de mudar no bem para o bem. Só assim nós conseguiremos vencer essa imaturidade espiritual e conseguiremos mais adiante participarmos desse reino de amor, de luz que Jesus sempre nos ofertou, e que é chegada a hora, já chegada a hora de nós arregaçarmos as mangas das camisas e começarmos a mudar essa psicosfera, a mudar essa relação de vida, né? Tanto a vida terrena como a espiritual. Essas duas dualidades vivem lado a lado, e que nós já tenhamos que reconhecer isso, né? E ser muito agradecidos pelo Mestre ter deixado o Evangelho, esse roteiro de amor para nós, e que nós saibamos abraçar essa ferramenta querida. Agradeço esses breves minutos com vocês, que aqui deixei um pouco do que eu vim estudando, entendendo, mas buscando sim e sempre uma melhora, uma concordância de vida com as leis divinas. Não será 100% ainda, mas no esforço sempre. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade do estudo, do trabalho. Que Jesus seja sempre na nossa vida, na nossa casa, envolvendo a todos os familiares, a todos nós, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, que só Ele sabe acalentar tão bem. Muito obrigada por tudo. Um beijo no coração de todos.